Bom, galera, boa tarde. Vamos começar a aula sobre dermatomiosite, tá? Dermatomiosite. E antes de começar, começou a chover aqui, graças a Deus. Então pode ser que fique algum barulho no fundo, mas eu acho que não vai ficar não, tá? Galera, vamos começar falando sobre a fisiopatologia, porque algumas pessoas me pediram para comentar sobre. E já adiantando um pouco, a fisiopatologia da dermatomiosite ela não é muito esclarecida e tampouco tem uma etapas sequenciais, tá? Por isso que nós achamos muito difícil estudar a fisiopatologia dela, tá? Porque normalmente aparece informações isoladas, informações difíceis ainda, e a gente não consegue fazer um raciocínio lógico, tá? Então, a fisiopatologia é mesmo embaraçosa da dermatomiosite, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Lembrando que eu tirei a fisiopatologia do livro Robbins, tá? Robbins, se eu não me engano, Bases Patológicas das Doenças. Como não tem etapas sequenciais, eu vou escrevendo em tópico, tá? As informações importantes da fisiopatologia. E a primeira coisa que nós temos que saber, que tem que ficar bem claro, é que a dermatomiosite é uma doença imunológica, tá? Uma doença imunológica em que dano aos capilares sanguíneos vão contribuir muito para a lesão muscular. Beleza, galera? Vou deixar aqui escrito que essa informação é importantíssima. Lesões musculares. Vou colocar aqui. Beleza, galera? Segundo ponto, é manifestado nela, tá? Telangiectasias, que são vasos capilares dilatados, tá? Principalmente nas unhas e gengivas, tá? Além do mais, também você tem no interior, tá, desses leitos capilares. Vamos escrever aqui. Telangiectasia. Tá? Alças capilares dilatadas, tá? Nas unhas e no interior do capilar. Uma informação importantíssima, galera, que verificaram também, tá, numa biópsia de músculos, deposição do complexo, ataque de membrana do complemento, tá? Principalmente também no interior desses vasos sanguíneos, tá? Então vão aparecendo dados que contribuem, tá, para esse primeiro mecanismo aqui, galera. Então, deposição. E aí seria esse complemento, que é o C5B9, tá? No interior dos vasos. Isso verificado em biópsias musculares, beleza, galera?
colocar isso tipo como uma evidência aqui desse mecanismo para lesão dos vasos e, consequentemente, posteriormente, lesão muscular, tá? Porque o músculo, galera, principalmente o músculo esquelético, tá? A musculatura esquelética, que é a musculatura que nós conseguimos controlar. Primeiro, galera, o músculo ele demanda grande força metabólica, e para demandar grande força metabólica, ele tem que ter grande irrigação, né? Irrigação sanguínea. Então, danos nos capilares que trazem nutrientes, que trazem oxigênio, trazem energia para esse músculo, tá? Vão contribuir muito para a lesão lesão própria da musculatura esquelética, tá? Além disso, nós temos uma proeminência de uma atividade inflamatória que ajuda também, tá, na patologia da dermatomiosite. E como que isso foi verificado, galera? Isso através da verificação de alguns genes que são regulados por algumas citocinas, tá? Você tem por algumas citocinas. Além disso, galera, isso também é importantíssimo. O próprio sistema imunológico causa lesão direta, tá, no músculo esquelético. Não só no músculo, na musculatura em geral em si, tá? E aqui, quando eu falo em lesão direta, é a lesão diretamente no músculo, não nos capilares, que aqui nesse primeiro tópico seria um mecanismo de lesão indireta, tá? Então aqui, vamos colocar um mecanismo direto. Mecanismo direto de lesão muscular através do próprio sistema imunológico, tá? O próprio sistema imunológico. Beleza, galera? E dando continuidade a essa ideia, tá? Nós temos vários autoanticorpos, tá? Lógico que autoanticorpo quando se liga, né, ao antígeno ou ao epípeto que esse corpo está indo contra, é a principal maneira de reação autoimune, né, de uma reação imunológica. Então, vários autoanticorpos foram detectados tanto na sorologia quanto em biópsia, tá? E galera, existem na dermatomiosite, que a gente vai aprofundar isso, tá? Que inclusive foi uma pergunta do roteiro, por que há a importância de identificar alguns anticorpos de maneira clínica na dermatomiosite é importante. Porque, por exemplo, na dermatomiosite você pode fazer muita correlação clínica de acordo com o anticorpo que você encontrou, tá? No rastreio. Então vamos colocar aqui. Anticorpos específicos se correlacionam com certas manifestações clínicas.
Beleza, galera? E aqui vamos dar alguns exemplos dele, que é importantíssimo, só para vocês terem um pouco dessa introdução. O anticorpo anti-Mi2, tá? Ele, por exemplo, é um anticorpo que vai contra a helicase no processo de remodelamento do nucleossomo, tá? Processo de E o que é a helicase, galera? A helicase, ela está envolvida na duplicação do nosso DNA, tá? Então, o DNA, ele é nosso DNA é uma fita dupla, tá? Diferentemente de vírus, que pode ter vírus de DNA de fita dupla, de fita única, RNA de fita dupla, RNA de fita única. E lembra que o processo de duplicação do material genético nosso é semi-conservativo, né? Então essa fita aqui vai se juntar a outra fita nova. Então fica uma fita nova e uma fita velha. Por isso que se chama semi-conservativo. A helicase é a enzima que vai cortar, tá? Esses dois DNA que estão juntos, ligados pelas bases nitrogenadas, tá? Então, por exemplo, adenina está ligado com a timina, citosina com a guanina, tá? Aí vem a helicase, que é basicamente a primeira enzima para cortar, quebrar sua ponte de hidrogênio, para iniciar o processo de duplicação. Então esse anticorpo vai contra a helicase e algumas manifestações clínicas do anti-Mi2 são o heliotropo, tá? Que a gente vai ver nas manifestações clínicas dessa doença, tá? O anti-Jo1 é outro exemplo. Outro anticorpo que está ligado à manifestação clínica na dermatomiosite. Ele vai contra agora a enzima histidil tRNA sintetase, tá? E ele está ligado a manifestações clínicas de uma fibrose pulmonar intersticial e um exantema de mãos que ficou conhecido nessa doença como mãos de mecânico. Tá, galera? Então, só para vocês terem noção, é lógico, tem outros anticorpos com outras manifestações clínicas, mas não vamos ficar falando de todos eles agora nesse primeiro momento, tá? Então, a gente vê que a dermatomiosite é uma doença imunológica, tá? Além de ser imunológica, ela é inflamatória também, porque foram correlacionados a alguns genes, tá? E é uma doença que, à medida que ela se progride, você vai ter danos musculares através de dois mecanismos. Primeiro, um mecanismo indireto, tá? Que nós entendemos aqui no começo da aula, que seria dano nos capilares, provavelmente que nutrem essa musculatura. E o segundo mecanismo por uma lesão direta nos músculos através do sistema imunológico, tá? E aí através de alguns autoanticorpos, tá? Pessoal, basicamente isso foi o que eu estudei de fisiopatologia, tá? Não fiquem quebrando muito a cabeça, uma vez que é uma doença meio difícil de explicar ainda, tá? E o importante é, nós como médicos, é lógico que nós devemos conhecer como essa doença se desenvolve, né? Mas principalmente saber identificar ela nos pacientes, tá? E saber como conduzir um tratamento para essa doença, tá? Então, vamos falar um pouco também de epidemiologia, tá? Bom, um pouco de epidemia da dermatomiosite. É uma doença que tem prevalência mais ou menos tem prevalência de 100 a 210 casos por milhão
de pessoas, tá? Então é uma doença, vamos dizer assim, ela não é muito comum, tá? Opa, o mouse não está funcionando. Cerca de 15% dos casos manifestam em crianças menores do que 15 anos, beleza, galera? Atinge crianças menores de 15 anos, tá? Outro dado epidemiológico importante, 10% dos casos vão evoluir com manifestações cutâneas, tá? Sem acometimento muscular. É isso mesmo, galera. Nem todos os casos de dermatomiosite vão destruir a musculatura, tá? Só que, como a gente vê, é uma minoria dos casos, né? Praticamente 10% aí, tá? O pico de incidência dessa doença é uma doença bimodal, tá? Vocês já vão entender esse termo, tá? Porque o pico dela se dá em dois momentos, pode se dar em dois momentos. Primeiro, antes da puberdade, tá? E o segundo pico é mais ou menos ali depois dos 40 anos, tá? Lembrando que nesse pico adulto, a prevalência é maior em mulheres, tá? Mulheres são mais acometidas. E também nessa característica de fase adulta que vão estar os casos associados de neoplasia, tá? Ela pode ter neoplasia associada. Beleza, pessoal? Na dermatomiosite infantil, prevalência também é baixa, tá? Cerca de 2 a 5 casos a cada mais ou menos 100 milhões de crianças antes não, menores que 16 anos, né? Vamos apagar, fazer bonito. Por ano. Beleza, galera? Eu vou confirmar se é 100 milhões, mas eu acho que é sim, tá? E aqui é muito raro na dermatomiosite infantil estar associada com uma neoplasia maligna, tá? Raro. E aqui, na dermatomiosite infantil, as mulheres, elas também são as mais acometidas, tá? Numa proporção aí de 5 para 1, mais ou menos. Beleza, galera? Vamos então comentar sobre quais são as manifestações da dermatomiosite, tá? Manifestações dermato. Então, você tem duas características principais, tá? Que isso vai evoluir na maioria dos casos. Então vamos colocar que é lesões cutâneas e acometimento muscular. Maioria dos casos, tá, galera? Lembrando para exceções, tá? Nos casos em que você tem lesão cutânea, mas não tem acometimento muscular, tá?
Dentre essas lesões cutâneas, quais são os sinais patognomônicos? Sinais patognomônicos. E aqui nós temos erupção cutânea em heliotropo, erupção cutânea heliotropo, edema macular periorbital violáceo, tá? Edema não, eritema macular periorbital violáceo. Galera, heliotropo, tá? Já caracterizando aqui heliotropo, o que é heliotropo? Heliotropos são alterações, tá? Inflamatórias. Vermelho púrpura aqui ocorre na região periorbitária, tá? E palpebral, associado a um certo grau de edema. Beleza, galera? Vou colocar aqui para vocês verem. Heliotropo. Aí, ó, já aparece. Heliotropo, dermatomiosite. Tá? Vamos deixar essa daqui que está bem característica. Beleza, galera? Outros sinais patognomônicos vão ser as pápulas de Gottron, tá? Pápulas de Gottron. Pápulas de Gottron, galera, são alterações, são reações liquenoide secundária nas articulações interfalangianas, tá? Tomar cuidado, tá? Com a diferença, existe uma diferença entre pápula de Gottron para, vamos colocar aqui sinal diferente, sinal de Gottron. Beleza, galera? Qual que é essa diferença? O sinal de Gottron é basicamente uma alteração vermelho-violácea, vermelho-púrpura, que pode acometer articulação interfalangiana, cotovelos e joelho, tá? Papula de Gottron normalmente é só nas articulações interfalangianas, tá? Então vamos colocar aqui para vocês verem. Vai aparecer também já pápula de Gottron. Aqui, galera. Essa dá para perceber bem, tá? Aqui, ó, como fica uma reação liquenoide secundária, tá? Pessoal, vamos agora e também não, né? Existe também algumas manifestações sugestivas. Sugestivas não. Vamos colocar como se fosse não patognomônica, tá? Pode ter. Então a gente vai ter capilares trombosados, tá? Trombosados. Telangiectasias periunguais, tá? Periunguais. Alopécia sem cicatriz, tá? Alopécia sem cicatriz. E calcificação subcutânea. E agora, galera, vamos também comentar algumas manifestações sistêmicas da dermatomiosite, tá?
Manifestações sistêmicas. Tá? Primeiro, da parte muscular, né? Como acomete uma doença que a gente viu que uma das principais características dela é acometimento muscular, nós vamos ter miopatia, tá? Principalmente nos músculos proximais. E essa miopatia, ela ocorre de maneira simétrica, tá? Você pode ter dor à palpação nos músculos. Principalmente aí numa fase mais avançada da doença, tá? E você pode também ocorrer disfagia, tá? Porque devido ao acometimento do músculo esofágico e faríngeo. Esofágico. Beleza, pessoal? Também relacionado de maneira indireta com os músculos, o paciente pode chegar com queixa de cansaço, tá? Perda de energia. Beleza, galera? Agora, quanto a manifestações, vamos para manifestações pulmonares. Vou colocar só pulmonar. Melhor. Você pode ter fibrose intersticial, tá? E uma síndrome é conhecida como síndrome do desconforto respiratório agudo. Síndrome desconforto respiratório agudo. Beleza, galera? No cardíaco, nós vamos ter defeitos no ritmo, tá? E também na condução. Beleza, galera? E eu colocaria também o fenômeno de Raynaud. De Raynaud. O que é o fenômeno de Raynaud? É quando ocorre quando atinge, tá? Não, vamos colocar de um jeito melhor. Quando você tem basicamente sobreposição aqui, sobreposição de doenças do tecido conjuntivo. Exemplos: lúpus eritematoso sistêmico, artrite e esclerodermia, tá? Bom, galera, vamos para agora para o diagnóstico e para alguns exames que auxiliam o diagnóstico da dermatomiosite, tá? Então, quais são os critérios de diagnósticos? Primeiro, você tem que ter fraqueza muscular, simétrica, principalmente
da cintura escapular e cintura pélvica, tá? Segundo, você tem que ter uma biopatia inflamatória que é evidenciada na biópsia, tá? Na biópsia. Terceiro, você tem que ter elevação de alguns marcadores muscular, tá? E também inflamação. Quarto, uma eletroneuromiografia compatível com miopatia, tá? E você tem que ter também manifestações cutâneas da dermatomiosite. Ah, Mitsu, mas você no começo falou que não são todos os casos de dermatomiosite que evoluem com acometimento muscular. Como que eu vou ter o tópico número 3? Isso mesmo, galera. Boa observação. Porque agora vem a pontuação desse score. Não necessariamente você precisa ter todos esses tópicos, tá? Então agora vai aqui. Um diagnóstico definitivo são 4 pontos. Tá? Lembrando que isso são pontos universais, tá, galera? Isso vale 1 ponto, isso vale 1 ponto, isso vale 1 ponto, isso vale 1 ponto. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 só em forma de tópico, tá? Na verdade, era melhor nem ter colocado em forma numérica, né? Provável, diagnóstico provável, seria 3 pontos, então. E possível, 2 pontos. Beleza, galera? Bom, vamos agora adentrar nesses critérios diagnósticos, tá? E alguns exames, alguns marcadores e etc. Então, exame de sangue pode estar presente anemia de doença crônica, tá? Anemia de doença crônica. Lembrando que a anemia de doença crônica é normocística e normocrômica, tá? Você pode fazer também uma análise da creatinofosfoquinase, tá? Em que ela pode estar aumentada entre um intervalo mais ou menos de 5 a 40 vezes, tá? Lembrando também que se for aumentada muito, como por exemplo, lembra no caso de distrofias musculares de Duchenne Becker, que estão aumentadas numa casa de 20 a 100 vezes mais? Então é lógico, você pode suspeitar também de distrofia musculares, rabdomiólise, e etc. Beleza, galera? Você pode ver também alguns anticorpos, tá? E aí eles podem ser associados ou não à miosite. Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Miosite. E a nossa eletroneuromiografia. Lembra que na eletroneuromiografia é um dos critérios, tá? Ela está compatível com miopatia, então a gente tem uma alteração clássica, 3 alterações, né, que formam uma tríade clássica
aqui na eletroneuromiografia, tá? Que seriam basicamente primeiro, aumento da atividade insercional, fibrilações, e ondas pontiagudas positivas. O segundo seria descargas espontâneas, bizarras, de alta frequência. Tá? E o terceiro, unidades polifásicas, tá? De curta amplitude e curta duração. Beleza, galera? Essa é a tríade característica da eletroneuromiografia para contradenar a dermatomiosite. Beleza, pessoal? Você pode também fazer ressonância magnética, tá? E aqui ajudaria em diversos fatores, como por exemplo a detectar a inflamação, avaliar o grau de hipotrofia ou até mesmo atrofia, extensão de fibrose, e até a substituição gordurosa. Tá? Além disso, a ressonância ressonância miética. A ressonância magnética pode ajudar a localização da biópsia, tá? Ajuda na localização da biópsia. E quais os achados delas, então? Pode ter edema subcutâneo. Ou nos músculos. Pode verificar também infiltração gordurosa. Beleza, pessoal? E a biópsia, então? Que já falamos bastante delas. Então, onde que é feita essa biópsia propriamente dita? Então, vamos colocar aqui. Biópsia. Na fase avançada da doença, ela é feita principalmente no deltoide, tá? Na fase inicial da doença, ela é feita no tríceps. Inicial, ela é feita no tríceps, tá? Qual que é o principal achado na biópsia da dermatomiosite? Infiltrado de linfócitos. Tá chovendo mais forte agora, hein? Infiltrado de linfócitos CD4+, e linfócitos B. Na região perivascular, tá? E também até um tecido muscular necrótico. Tecido muscular necrótico, tá? Pessoal, lembra que eu falei que no começo da aula que na fase adulta, na fase depois dos 40 anos, é mais comum, é mais fácil que a dermatomiosite possa estar associada com neoplasias malignas, tá? Diferentemente da dermatomiosite infantil, que normalmente é muito raro. Então, nós também temos que fazer um rastreio de neoplasias.
Galera, só vou pegar uma água rapidão na geladeira, não vou nem pausar, tá? Bom, peguei aqui, vamos lá. Então, nós vamos fazer o rastreio da seguinte maneira. Primeiro, de acordo com sinais e sintomas sugeridos daquela neoplasia, né? Segundo, se for uma pessoa sem sinais sugestivos, de sinais e sintomas, tá? Então vamos colocar aqui. Paciente sem sinais sugestivos, tem que se fazer uma investigação, tá? De sinais de acordo com neoplasias esperadas para a idade do paciente, tá? Sinais de acordo com neoplasias esperadas para a idade. Terceiro, e se tiver autossugestividade? Aí você vai entrar, tá? Com, principalmente, ultrassonografia transvaginal. Pesquisa de sangue oculto nas fezes. CA 125. E tomografia de tórax e abdômen. Beleza, galera? E depois também fazer, tá? Seja de qual maneira for, um rastreamento anual nos 5 primeiros anos da doença. Beleza, pessoal? Galera, eu acho que na próxima aula eu vou ver algum aplicativo de lousa que pegue a tela inteira, porque esse espaço está muito pequeno já, toda hora eu tenho que ficar apagando. Próximo tópico, quais são, então, aquele monte de anticorpos da dermatomiosite? Lembra que eu falei no começo da aula? Então, basicamente, eles são divididos em 2 grupos, tá? Com base na acuidade de diagnóstico. Então, nós vamos ter os anticorpos associados à miosite e os anticorpos específicos da miosite. Beleza, pessoal? Vamos dar alguns exemplos de alguns anticorpos associados à miosite. Anticorpos. Na verdade, eu podia já fazer aqui na frente, né? Escrever tudo de novo. Alguns anticorpos associados à miosite. Não, porque vocês não vão conseguir ler, né? Então é melhor. Vamos fazer bonito. Teremos então anti acho que é PMCCL anti o
anti o 2, anti o 3, tá? Anti-RNP, anti-Q, anti-SSARO, anti-SSBLO e o ANA. Beleza, galera? E agora, anticorpos específicos da miosite. Temos anti 2, anti PL7, anti PL12, anti EJ, anti OJ e anti SRP. Não sei se é SRP ou se é SRX. Depois eu vou confirmar para vocês. Beleza, galera? Bom, esses são os anticorpos que podem ser encontrados na miosite. Lembrando que algum desses anticorpos, principalmente esses específicos da miosite, não só os específicos, né? Eles podem demonstrar algumas características clínicas. Beleza, galera? Vamos então comentar sobre a possível evolução e complicações da dermatomiosite, tá? Então vamos começar com a evolução. A evolução dela é variável, tá? E a gente tem vários desfechos. Beleza, galera? Então vamos colocar primeiro um desfecho agudo e fulminante, tá? Que seria uma morte no período de 1 ano, mais ou menos. Morte em 1 ano. Realmente é um desfecho muito agudo. Pode ter um curso. Vou pôr a louça mais para cá. Um curso recorrente com remissões longas, tá? Você pode também ter um quadro crônico com terapia prolongada para controlar isso, tá? Para controle. E você pode ter também uma remissão espontânea. E permanente. Beleza, galera? Olha como é realmente muito variável. Nós temos quase todas essas possibilidades aí, tá? Quais são os fatores de risco que influenciam essa evolução e podem associar também a possíveis complicações, tá? Vamos colocar aqui sexo masculino, tá? Masculino. Idade avançada. Também acometimento extenso ou da pele ou dos músculos, tá? E também marcadores musculares elevados.
Quais são as possíveis neoplasias que podem evoluir, tá, a dermatomiosite? Então, as mais comuns, tá? Mama e ovário na mulher, é óbvio. E pulmão e próstata no homem. Beleza, galera? Pessoal, quais seriam as possíveis complicações da dermatomiosite, tá? Isso ocorre principalmente se forem acometidas outros órgãos em uma fase mais avançada da doença, tá? Quais seriam esses órgãos então? Coração, pulmão, rim, tá? Começando por pulmão, quais as possíveis complicações que podem ter? E aí existem várias, tá? Vamos colocar algumas aqui: pneumopatias, pneumotórax, fibrose, pneumonite, derrame pleural. E no coração, quais seriam as possíveis complicações? Esperar apagar. Eita, não vai. Coração. Poderíamos ter arritmia, pericardite, miocardite, tamponamento cardíaco, tá? Temos também, lembra do heliotropo, daquele sintoma no olho? Temos também várias complicações nos olhos, tá? Desde edema, nistagmo, conjuntivite, alterações dos músculos extraoculares, alterações de músculos oculares. Beleza, galera? Vamos agora para o diagnóstico diferencial. Diagnósticos diferenciais. Diagnósticos diferenciais, galera. Eu vou falar, é lógico, o diagnóstico diferencial, a maioria deles vão ser doenças, principalmente que acometem, têm manifestações cutâneas, tá? A grande maioria delas. Ou doenças que têm outras manifestações semelhantes com a dermatomiosite. Então vamos colocar aqui, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, dermatite de contato pelo ar, ou alergia, erupção fotocutânea, deixa eu ver, tenho erupção fotocutânea.
Vamos colocar só erupção. Não sei de onde que eu tirei esse. Erupção cutânea, tá? Linfoma de célula T. Cutâneo. Dermatite atópica. Esclerodermia. E triquinose. Beleza, pessoal? E finalmente, indo para o tratamento, tá? No tratamento da dermatomiosite, a primeira linha é corticosteroides orais, tá? E aí depois a gente fala da manutenção desse corticosteroides. Em mais ou menos 1 miligrama quilo dia, tá? Você pode ter também imunossupressores sistêmicos, como por exemplo a ciclofosfamida, tá? Ciclofosfamida, em que utiliza-se cerca de 50 a 150 miligramas dia, tá? E também pode usar o metotrexato, em que usaria-se cerca de 7,5 a 20 miligramas por semana. Beleza, galera? Em um segundo momento, o tratamento de segunda linha pode ser fármacos antimaláricos, tá? Principal exemplo, hidroxicloroquina. Vou colocar aqui. Hidroxicloroquina, mais ou menos uns 400 miligramas dia, tá? Pessoal, quais são os principais objetivos aí do tratamento da dermatomiosite, tá? De acordo com esses fármacos que nós acabamos de ver, já dá para ficar um pouco claro. Seria suprimir, né, atividade inflamatória, tá? Suprimir inflamação, melhorar a força muscular, e prevenir de danos crônicos, principalmente nos músculos, tá? Prevenção de danos crônicos musculares. Agora, galera, informação importante é a manutenção do corticosteroide, tá? Principalmente da prednisona, que ela é muito usada. Então, em um primeiro momento, você usa aquela dosagem que eu acabei de passar. 1 miligrama quilo dia, tá? Isso até a melhoras significativas dos sintomas, tá? Até melhora significativa dos sintomas, tá? Depois disso, busca-se uma redução até atingir mais ou menos 10 miligramas dia mês. Ah, mas vai aumentar a dose? Preste atenção, galera. 1 miligrama por quilo, tá? Aqui tá fixo 10 miligramas por dia. Não se confundem, a dose foi reduzida, beleza? Temos também
paciente ele pode fazer tratamento interdisciplinar, né? Principalmente com a fisioterapia. Vamos destacar a fisioterapia aqui, principalmente na fase aguda, tá? Da doença, e a fisioterapia ela ajuda principalmente a manter a funcionalidade articular, beleza, galera? Manter a funcionalidade articular, tá? Galera, manifestações cutâneas também podem ser usadas pomadas ou cremes, né? O uso de tópicos, tá? E principalmente aquelas que contêm corticoide, por exemplo, betametasona, tá? Vou colocar aqui, betametasona. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que eu consegui abordar tudo de uma maneira simples, tá? Boa para fazer uma revisão, tá? Pessoal, desejo a todos ótimos estudos e um grande abraço. Fiquem com Deus.